Mas qual a necessidade, Arjuna, de todo este conhecimento detalhado? Com só um fragmento meu, eu penetro e suporto este universo inteiro. Atava bahunaitena kingyatena tavarjuna Vishtabhyaham midam kritisnam ekankshena istito jagat. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 10, verso 42. O Senhor Supremo Krishna é representado em todas as partes de todos os universos materiais por sua entrada em todas as coisas como a superalma. Prabhupada explicou, a lei da gravidade. Porque o piloto entra dentro de um avião gigantesco, esse avião se mantém no ar. Da mesma forma, porque Krishna entra dentro de cada átomo da criação, dentro de cada universo, na verdade, dentro de cada um dos incontáveis universos, eles flutuam no ar, eles ficam no ar. Por quê? Porque Krishna entrou neles. Assim como um piloto entra num avião. Bem colocada essa analogia de Prabhupada, né, Bima? Bom, Prabhupada sabe tudo, e mais um pouco. Com uma palavra só a gente define Prabhupada. Prabhupada é inconcebível. Aqui o Senhor Krishna diz a Arjuna que não há sentido em compreender como as coisas existem em sua opulência e grandeza separadas. Quem vai entender Deus completamente? Ninguém, nem Deus se entende completamente, Bimala. Nem ele se conhece completamente, porque quando ele toma conhecimento de todas as suas expansões, outras expansões já se expandiram, e aí ele tem que tomar consciência de mais expansões, e por aí vai, não tem limites. Por isso que Deus é ilimitado, e o seu conhecimento é ilimitado, seus passatempos são ilimitados, suas criações são ilimitadas, as manutenções também, porque ele tem que manter o ilimitado. Parar de falar, porque nem Ananta consegue chegar ao fim das glórias de Deus, Krishna. Imagine nós com uma boca só e com uma mente limitada. Aqui o Senhor Krishna diz a Arjuna que não há sentido em compreender como as coisas existem em sua opulência e grandeza separadas. A pessoa deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como super-alma. Tá vendo? É uma máxima aqui, Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Então a pessoa deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como a super-alma. Na verdade, só existe Krishna e suas diferentes energias. Não existe nada além de Krishna e suas diferentes energias, Bimala. Não existe nada além de Deus. Tudo que existe, existe dentro do corpo de Deus, Krishna. Ou não? Não é assim? Krishna é a origem de tudo e de todos. Então o cientista está tentando descobrir a origem do universo. A origem do universo é Krishna. A origem da criação é Krishna. A origem da água, terra, fogo, ar, mente, inteligência, a origem de tudo e de todos é Krishna. Por que ficar perdendo tempo e gastando o dinheiro do povo com essas pesquisas? Como o Prabhupada diz, Bima? Com essas pesquisas patifes. Para que isso? Não vai entender nunca. Não entende nem a criação material. Vai querer entender o Criador de todas as coisas e de tudo. Não vai entender nunca. Por quê? Krishna é antimatéria. A causa é antimaterial, não é material, é transcendental. E de uma fonte transcendental só sai coisas transcendentais. Então não existe nada de material. Isso que a gente acha que é matéria, na verdade, é a nossa ilusão, nossa visão imperfeita. Já parei de falar. Parei na máxima aqui, A pessoa deve saber que todas as coisas existem porque Krishna entra nelas como a super-alma.
de Brahma. Brahma é o primeiro filho de Deus. Krishna tem um filho primogênito dentro de cada um dos incontáveis universos, então ele tem filhos primogênitos incontáveis. É porque cada um está num universo diferente. Então vamos lá, de Brahma, o primeiro filho de Deus, a entidade mais gigantesca, descendo até a menor formiga, todos existem porque o Senhor Krishna entra em todos e em cada um deles e os sustém. Aqui se desaconselha a adoração dos semideuses, porque mesmo os maiores semideuses como Brahma e Shiva só representam parte da opulência do Senhor Supremo Krishna. Ele, e depois outra, né? Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão. Tem mais essa. Ele é a origem de todos os nascidos e ninguém é maior do que ele, Krishna. Ele é Samata, que significa que ninguém é superior a ele e que ninguém é igual a ele. No Vishnu Mantra está dito que a pessoa que considera o Senhor Supremo Krishna na mesma categoria que os semideuses, quer seja Brahma ou Shiva, converte-se de imediato num ateísta. Tem gente que acha, né, que existe algo ou alguém que possa se igualar a Deus. Pior ainda, ser superior a Deus, Krishna. Todos são inferiores a Krishna. Só existe Krishna e os servos de Krishna. Então, se a pessoa não é Krishna, com certeza ela é um servo de Deus, Krishna. Eu ia falar mais alguma coisa aqui, Bimala. Você fica gesticulando aí, parece um manobrista de avião. Eu me perdi aqui, ó. Tá, vamos ver. Vou continuar lendo aqui. Ah, é verdade. Eu acho que é como o país de terceiro mundo. Deus não tem governo paralelo. Ninguém pode se opor a Deus, Bimala. Não existe um poder que possa se opor a Deus. Não existe governo paralelo. Krishna manda em tudo e em todos. Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Então tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna autorizou. Porque se Krishna não autorizar, nem uma folha de grama se move. Imagina que valor, que importância tem uma folha de grama. Se, entretanto, a pessoa estudar minuciosamente as diferentes descrições das opulências e expansões da energia de Deus, Krishna, então poderá compreender, sem nenhuma dúvida, a posição do Senhor Shri Krishna e poderá fixar a sua mente na adoração de Krishna sem se desviar. O Senhor Krishna é todo penetrante pela expansão de sua representação parcial, a superalma, Krishna, que entra em todas as coisas que existem. Krishna está dentro de tudo, dentro de cada átomo da criação. Ele possui e controla cada átomo da criação. Então, se ele controla cada átomo da criação, não vai controlar uma folhinha de grama? Quantos átomos tem uma folhinha de grama, Bima? É muita loucura, né? É muita loucura. Para quê? Como ele falou para Arjuna, para que entender todos esses detalhes, né? Portanto, os devotos puros de Deus, Krishna, concentram suas mentes na consciência de Deus, Krishna, em pleno serviço prático e amoroso a Deus. Por isso eles estão sempre situados na posição transcendental. Neste capítulo, nos versos 8 a 11, indicam-se muito claramente o serviço prático e amoroso a Deus e a adoração a Deus, Krishna. Este é o caminho do serviço prático puro e amoroso, Krishna Bhakti. Neste capítulo explicou-se completamente como uma pessoa pode alcançar a perfeição devocional mais elevada de associação com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna.
Assim, terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 10º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema A Opulência do Absoluto. Srila Prabhupada Ki Jai. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, pode fechar aqui, né? Então tá bom, muito obrigado. Você entra agora no nosso site, não tocou o búzio, Bímola? Eu vou ler, mas vou começar o capítulo 11. Pessoal falar, hein? Tá, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, deixa eu tomar água aqui. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que a gente vai ler na sequência. Vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática que a gente vai ler na terceira parte do programa, se Krishna deixar, né? E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então tá combinado. Então, mais para baixo tem edição normal, edição econômica, encomenda alguns. Esses aí você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, então tá combinado. Que mais, hein, Bímola? Que dia que é hoje, hein? Ano novo, vida nova, tá bom? Bom, o Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe, né? Se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Também na virada do ano foi um sucesso total, né, Bímola? Foi um sucesso total, os devotos cantando e dançando nas ruas do mundo, também no Brasil, no sul do Brasil, os devotos cantando e dançando na virada do ano, um monte de gente cantando com eles, tá tudo aí, ó, nas redes sociais, tá para todo lado aí, fotos, vídeos, filmes, os devotos cantando e dançando Hare Krishna no mundo inteiro, começaram o ano cantando e dançando e sendo felizes. Como o Prabhupada falou, simplesmente cante Hare Krishna e seja feliz. E muitas pessoas no mundo inteiro experimentaram isso, até o Homem-Aranha. Até o Homem-Aranha cantou e dançou Hare Krishna, né, Bímola? E sentiu a felicidade naquele momento enquanto estava krishnaizado. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, não pode falar nada. Você mandou falar?
Agora, tá, mandou falar, agora mandou parar. Tá bom, então vamos parar. Então vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Advento do Senhor Krishna, introdução. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então paramos aqui na página 101, no item notas, cadê Bima? Passou. Notas sobre Ansha. Este capítulo descreve que Krishna apareceu Anshena, em português, com suas partes integrantes, ou sua manifestação parcial. A este respeito, Sridhara Swami diz que Krishna é 100% Bhagavan, Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishna é a forma original de Deus, a origem de tudo e de todos, é 100% Deus, Bhagavan de verdade. Não, os Bhagavans que tem. Eu tenho que rir, Bill. Bhagavan é aquele que tem todas as opulências, entre elas a beleza. Então, para ser Bhagavan tem que ser a pessoa mais bonita que existe, Bima. Bhagavan não pode ser feio. Não tem Deus feio. Eu tenho que rir, não tem, é piada. Um Bhagavan feio, horrível. O que é isso? Deus é o mais lindo, o mais belo. Como que o Bhagavan, que é Deus, pode ser feio? Já começa por aí, né? Os falsos Bhagavans já se desmente pela beleza, né? Já começa por aí. E o resto, bom, se já no primeiro item já negou o primeiro item, né? Já não tem o primeiro item, que é o mais belo, toda a beleza. Que Bhagavan que é esse? É um Bhagavan de Arati.
Bhagavan feio. Igual os impersonalistas, Deus pobre. Deus pobre, socorro. Deus é o mais rico que existe, o mais bonito, o mais poderoso, o mais inteligente, o mais tudo, para resumir. Como que ele pode ser feio, pobre? É demais. Cegos guiando cegos, né? O povo que acredita em qualquer coisa, né? A ignorância faz isso, a pessoa acredita em qualquer coisa. Onde eu estava, hein? Tá. A este respeito, Sridhara Swami diz que Krishna é 100% Bhagavan. Entretanto, devido às nossas imperfeições, não podemos apreciar Krishna por completo. E, portanto, tudo que Krishna apresentou durante sua presença na Terra era apenas uma manifestação parcial de sua opulência. É o mesmo assunto de Arjuna e Krishna no Bhagavad Gita, né? Ele mostrou apenas uma manifestação parcial de sua opulência e Arjuna ficou deslumbrado com tanta opulência. Krishna também apareceu com sua expansão plenária Baladeva. Baladeva é o segundo corpo de Deus, Krishna. Deus, apesar de ser um, se manifesta em muitas formas e corpos diferentes. Para quê? Só para aumentar o seu prazer. Está falado no Gita, Krishna, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. No entanto, Krishna é completo. Não há possibilidade de ele aparecer parcialmente. O Vaishnava Toshani, Srila Sanatana Goswami diz que aceitar que Krishna se manifestou parcialmente contradiria a afirmação Krishnastu Bhagavan Swayam. Srila Diva Goswami diz que a palavra Anshena significa que Krishna apareceu com todas as suas expansões plenárias. As palavras Anshena Vishnu não querem dizer que Krishna é um representante parcial de Vishnu. Muita gente confunde, né? Acha que Krishna veio de Vishnu. Mas Krishna também é culpado, né, Bimala? Porque ele também se manifesta de Vishnu. Não em sua forma original. É o Krishna que apareceu para Arjuna, né, lá em Dwaraka, é Mahavishnu, é uma expansão de Mahavishnu, não é o Krishna original de Vrindavana. Tem muitos detalhes, né, é uma ciência, e para entender essa ciência transcendental do eu, essa ciência de Deus, tem que estudar, né, tem que ler os livros de Prabhupada. Na verdade, não basta ler, né? Tem que estudar os livros de Prabhupada. Os livros de Prabhupada são para serem estudados. Prabhupada queria que os seus seguidores conhecessem os seus livros como os advogados conhecem os livros de lei, com todos os detalhes, com todos os pontos, vírgulas, entrelinhas e etc. Infelizmente a gente só consegue ler, né? Tá, bom, então vou ler. A gente consegue ler, então vou ler. Tá bom, já estou lendo. As palavras Anshena Vishnu não querem dizer que Krishna é um representante parcial de Vishnu. Não lembrei de um detalhe aqui, Bimala. Mahavishnu, apesar de expandir a forma de Krishna original, não tinha acesso a ela. Ele teve que roubar os bebês do sacerdote Brahmana para poder ver essa forma original de Krishna, que era uma expansão dele. É muito louco, né? Ao contrário, Krishna apareceu por completo e ele manifesta-se parcialmente nas moradas eternas Vaikuntha Lokas. Em outras palavras, o Senhor Vishnu é uma representação parcial de Deus, Krishna, não é Krishna, que é uma representação parcial de Vishnu. Na coleção Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 4, este assunto é explicado muito claramente. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur também sublinha que ninguém pode descrever Krishna na íntegra. Quaisquer descrições que encontremos no Śrīmad Bhagavatam são explicações parciais a respeito de Deus, Krishna. Em conclusão, portanto, a palavra Anshena indica que o Senhor Vishnu é uma representação parcial de Deus, Krishna, e não que Krishna é uma representação parcial de Vishnu.
Todos os Vishnus são expansões de Krishna e não ao contrário. O Vaishnava Toshani de Srila Sanatana Goswami explica a palavra Dharma Shilasya e o significado exato de Dharma Shila é um devoto inadulterado. O verdadeiro Dharma consiste em rendição plena a Deus, Krishna. Alguém que se rendeu completamente a Deus, Krishna, é um religioso autêntico? Essa aqui é outra máxima, Bimala. Alguém que se rendeu completamente a Deus, Krishna, é um religioso autêntico. Não existe religioso que não conheça Deus. Se o cara não conhece Deus, como vai ser religioso? Como vai se ocupar? Como vai dharma? Dharma em português é ocupação, que também pode ser traduzido como religião. Mas quando você fala religião, as pessoas acham que o que tem por aí é religião. Na verdade, o que tem por aí é irreligião, é ao contrário de religião, é ao contrário de dharma. Alguém que se rendeu completamente a Deus, Krishna, é um religioso autêntico? Uma dessas pessoas religiosas foi Maharaja Parikshit. Todo aquele que aceita o princípio de rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, abandonando todos os outros sistemas de religião, é de fato Dharma Shila, um perfeitamente religioso. Como Prabhupada fala naquela tradução. Tá, Bimala, a tradução original primeiro, tá. Abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. É a tradução normal, original. A outra tradução que o Prabhupada falou na aula é: abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a Deus, Krishna. Você vai se dar bem agora, aqui, agora e sempre. Não tenha medo. É o que garante Deus. E Krishna nunca falha nas suas promessas, nas suas falas, nas suas orientações. Afinal, ele é um manda-chuva, ele manda em tudo e em todos, ele controla tudo e em todos. Ele é o cara lá de cima. Meu amigo, ninguém pode se opor a Deus, Krishna. Todo aquele que aceita o princípio de rendição aos pés de lótus do Senhor Krishna, abandonando todos os outros sistemas de religião, é de fato Dharma Shila, perfeitamente religioso. É outra máxima, Bimala. Tá, já parei de falar. Lê mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. A palavra Nivrita Tarshai aplica-se a alguém que deixou de ter desejos materiais. Devido à contaminação deste mundo material, talvez alguém tenha muitos desejos materiais. Mas quando está completamente livre de todos os desejos materiais, ele é chamado de Nivrita Trishna, o que indica que ele deixou de ter sede de gozo material. Imaginem chegar nessa posição. Todos podem e devem. As pessoas materialistas querem algum lucro executando o serviço prático e amoroso a Deus, mas não é este o propósito do serviço prático e amoroso a Deus. A perfeição do serviço prático e amoroso a Deus baseia-se na completa rendição aos pés de lótus de Deus, Krishna, sem desejos materiais. Aquele que leva a efeito essa rendição já está liberado. Jivan Mukta Sa Uchate, já está liberado. Aquele que leva a efeito essa rendição já está liberado. Jivan Mukta Sa Uchate. Aquele que em qualquer condição em que possa viver, sempre se ocupa em servir a Deus, Krishna, é tido como liberado, mesmo na vida atual. Esse é o segredo, né? Viver ocupado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, como o Prabhupada falou, a gente tem que se encaixar, né, nos planos de Deus, ou encaixar os nossos planos nos planos de Deus. Semelhante pessoa, sendo um devoto puro de Deus, não precisa mudar de corpo. Na verdade, ele não possui corpo material, pois o seu corpo já foi transcendentalizado.
uma barra de ferro mantida constantemente dentro do fogo. Acabará virando fogo e queimará tudo aquilo que em ela tocar. Do mesmo modo, o devoto puro está no fogo da existência transcendental e, portanto, seu corpo é Chinmaya, isto é, ele é transcendental e não material, porque o devoto puro tem apenas o desejo transcendental de servir ao Senhor Krishna. No verso 4 usa-se a palavra Vishnu. Não vou conseguir falar, Bimala. Upagi Jamanat Nivrita Tarshair Upagiyamanat. Em português, quem é que, não sendo devoto, cantará as glórias do Senhor Krishna? Portanto, a palavra Nivrita Tarshair refere-se ao devoto e a nenhuma outra pessoa. Estas afirmações são dos mestres como Viraragava Acharya e Vijaya Dwaja. Desejar algo que não é serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, dificultará a alguém libertar-se dos desejos materiais. Porém, ao livrar-se desses desejos, ele se chamará Nivrita Tarshair. Vina Pashugna. A palavra Pashu significa animal. Um matador de animal, um Pashugna, não pode ingressar na consciência de Deus, Krishna. Em nosso movimento da consciência de Deus, Krishna, portanto, a matança de animais é estritamente proibida. Quem mata animal, quem participa da matança de animal não pode compreender Deus, não pode se aproximar de Deus, não pode ser um religioso de verdade. Utamashloka Gunanuvadat. A palavra Utamashloka significa aquele que é famoso como o melhor entre os bons. O Senhor Krishna é bom em todas as circunstâncias. Esta é a sua reputação natural. Sua bondade é ilimitada e ele a usa ilimitadamente. O devoto às vezes é descrito como Tamashloka, significando que ele está ansioso para glorificar a suprema personalidade de Deus ou os devotos do Senhor Krishna. Glorificar o Senhor Krishna e glorificar os devotos do Senhor Krishna são a mesma coisa. Puxa vida, outra máxima, Bimala. Tá vendo? Glorificar o Senhor Krishna e glorificar os devotos do Senhor Krishna são a mesma coisa. Vou printar isso aqui. Melhor dizendo, glorificar o devoto é mais importante do que glorificar diretamente o Senhor Krishna. Narottama Dasa Thakur explica este fato. Ninguém pode se libertar da contaminação material a não ser que sirva sinceramente a um devoto de Deus, Krishna. Devoto de verdade, Bhavo Shadat significa o remédio universal. Cantar o santo nome de Deus, Krishna, e glorificar o Senhor Supremo Krishna são o remédio universal para acabar com todas as misérias da vida material. Até rimou, você viu? As pessoas que desejam se livrar deste mundo material chamam-se mumukshu. Tais pessoas podem entender as misérias da vida material e, glorificando as atividades do Senhor Krishna, podem se libertar de todas essas misérias. As vibrações sonoras transcendentais relativas ao nome, fama. Cadê? Perdi. Tá, vou ler de novo. As vibrações sonoras transcendentais relativas ao nome, fama, forma, qualidade e... não é fácil, agora vai. Agora você já fez o barulho aí. As vibrações sonoras transcendentais relativas ao nome, fama, forma, qualidades e parafernália do Senhor Krishna não são diferentes do Senhor Krishna. Portanto, a própria vibração sonora da glorificação e do nome do Senhor Krishna agrada os ouvidos
e compreendendo a natureza absoluta do nome, forma e qualidades do Senhor Krishna, o devoto torna-se jubiloso. Entretanto, mesmo aqueles que não são devotos podem desfrutar das agradáveis narrações das atividades transcendentais do Senhor Krishna. Mesmo as pessoas comuns que não são muito avançadas em consciência de Deus, Krishna, sentem prazer em descrever as narrações reproduzidas no Śrīmad Bhagavatam. Tá vendo? Tá falando de nós aqui, ó. Mesmo as pessoas comuns que não são muito avançadas em consciência de Deus, Krishna, sentem prazer em descrever as narrações reproduzidas no Śrīmad Bhagavatam. Ao receber essa purificação, o materialista ocupa-se em ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna. Porque a glorificação dos passatempos do Senhor Krishna é muito agradável ao ouvido e ao coração do devoto. Para ele, ela é simultaneamente o agente e a ação. Neste mundo existem 3 categorias de homens. Estavam para aqui então. Não precisa tocar de novo não. O ouvinte já falou, toca esse barulho aí, Bímola, esse barulhão aí. Não, o problema não é o búzio, o problema é a altura do búzio. Ele falou que perde a concentração, e eu também, eu fico perdidinho aqui, ó. Tá, já parei de falar. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdarradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Tem um trem aqui dentro da água, Bímola. 2 trem. Tá. O que eu estava falando mesmo, hein? Você me corta. Ah, eu que me cortei aqui. Não, você que me cortou. Eu estava colocando água e falando. Aí você falou, o que você está olhando aí? Então, aí eu falei, tem um trem aqui. Não, tem 2 trens dentro da água. Tá, já parei de falar. Não, a senhora está certa. Não, o culpado sou eu. Tá, Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Deixa eu trocar de óculos. Ah, esse óculos tá bom, eu vi os trem dentro da água. Peraí, deixa eu entortar a tela. Me apressa não, hein, Bímola? Me apressa não. Vai dar zebra aqui. Aí começa a errar tudo. Engasga com a água. Deixa eu baixar o brilho. Onde nós paramos, hein? Glorificar o devoto de Deus é uma glorificação superior a glorificar Deus. Então vamos ler aqui as glórias de Prabhupada para glorificar o devoto puro de Deus e sua vida perfeita do nascimento até a lição final, como morrer para Deus e como ter uma morte gloriosa, como ter uma vida gloriosa para Deus, né? Do nascimento até a lição final. Tá, calma. 2, 3, 7, linha -6, 4, 5, aqui ó. Então vamos lá.
como também teve uma discussão filosófica. Aqui, ó. Posso continuar? Muito obrigado, hein? O senhor sabe que eu sou um renunciado sem nenhuma relação com bancos, nem estou ligado às instituições financeiras, mas os organizadores japoneses gostaram de meus textos e querem que eu esteja presente lá. Ele pleiteava que, uma vez que os grandes mestres da Índia haviam anteriormente apresentado seu conhecimento para o benefício do mundo, o governo indiano de então deveria enviar representantes dos mestres para transmitir a mensagem do Atma, a mensagem do espírito humano. Ele também escreveu ao administrador-geral da Companhia de Navegação East India em Bombay, lembrando de sua oferta de 1958, de um desconto de 50% numa passagem para os Estados Unidos. Após explicar o convite do Sr. Nakano no Japão, Bhaktivedanta Swami chama atenção para o fato de que o preço da passagem ida e volta ao Japão seria menor do que metade do preço da viagem aos Estados Unidos. Tentando todas as possibilidades ao mesmo tempo e com menos de um mês e meio antes da convenção, ele escreveu a outro doador em potencial, o Sr. Brijatan S. Mohata, que certa vez expressara sua disposição de enviar Bhaktivedanta Swami à América do Sul, quando um patrocinador indiano de lá escrevera expressando interesse. Naquela época, Bhaktivedanta Swami não tinha conseguido obter o devido certificado do governo indiano, mas aqui, explicava ele, estava uma nova oportunidade de apresentar a mensagem da literatura védica a uma reunião internacional de pessoas interessadas, e a passagem para o Japão era mais barata do que para a América do Sul. No mesmo dia em que ele escreveu ao Sr. Mohata, também enviou pelo correio seu formulário preenchido ao Ministério de Pesquisas Científicas, em resposta ao questionário dele sobre o motivo pelo qual ele estava pedindo uma doação, e se já o fizera antes, ele escreveu: além disto, jamais pedi nenhuma assistência financeira ao Ministério, uma vez que não havia necessidade disto. Sendo um renunciado, não devo pedir ajuda financeira, a não ser quando há necessidade absoluta. Nossa vida é dedicada a prestar serviço à humanidade em geral para reviver a consciência transcendental adormecida de Deus, Krishna. Enquanto isso, seus outros arranjos prosseguiam com plena cooperação do Japão. Ele já havia mandado ao Sr. Nakano as 20 primeiras ideias ilustrativas da luz do Bhagavata. O Japão é famoso por seu trabalho artístico, escreveu ele, e a Índia é famosa por sua cultura transcendental. Devemos agora nos combinar, 3 pontinhos. Ele sugeriu que eles também imprimissem o texto e os quadros como um livro. O Sr. Nakano garantiu a Bhaktivedanta Swami que eles estavam ansiosos por recebê-lo no aeroporto Haneda. Eles poderiam ser reconhecidos prontamente, uma vez que estariam segurando uma bandeira. E, se ele quisesse, poderia permanecer no Japão por um mês inteiro e promover encontros locais após a convenção programada. O Sr. Nakano também pediu um favor a Bhaktivedanta Swami para solidificar as relações entre os prefeitos de 3 cidades japonesas. Ele solicitara que Bhaktivedanta Swami enviasse cartas aos prefeitos pedindo-lhes o seu apoio ao Congresso do Espírito Humano. Bhaktivedanta Swami imediatamente agiu de acordo com aquela solicitação. Já havia começado o mês de abril e não chegava o dinheiro. Finalmente, após uma entrevista pessoal em que ele recebeu um não definitivo do Dr. Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami voltou-se para o Sr. Nakano desapontado. No dia 18 de abril ele escreveu: acabo de receber sua carta do dia 9 deste mês e agradeço ao Senhor por tudo o que me disse. Sou uma criatura humilde e estou apenas tentando fazer a minha parte a este respeito, porque esta foi a ordem que me deu meu mestre espiritual,
Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja. Apesar de me sentir muito estático com a recepção que o Senhor planeja me oferecer aí, tomo a liberdade de informar ao Senhor que os gastos de minha passagem, que equivalem a cerca de 3.500 rúpias, ainda não foram liberados. Eu submeti um requerimento ao governo da Índia pedindo ajuda e anexo também envio uma cópia deste requerimento. Também escrevi uma carta particular ao Dr. S. Radhakrishnan a este respeito e também incluo uma cópia da resposta que recebi junto com esta carta. Nada disso me encoraja muito. Portanto, hoje me encontrei pessoalmente com o vice-presidente, mas ele diz a mesma coisa que escreveu em sua carta. Embora a questão ainda não esteja de todo sem solução, fico com minha mente perturbada, pensando em que farei caso o governo se negue a me ajudar. Portanto, peço-lhe o seu bom conselho a este respeito. O Dr. S. Radhakrishnan me disse que o Senhor também o convidou a comparecer a seu congresso, e ele opina que os gastos da passagem teriam que ser pagos pelo Senhor. A esperança e a expectativa do Congresso é indubitavelmente muito grande e eu desejo utilizar-me inteiramente desta oportunidade para o bem-estar geral de toda a sociedade humana. Expliquei inteiramente os meus pontos de vista em minhas declarações já enviadas ao Senhor para serem publicadas, e a ideia essencial é expressa na carta aos prefeitos, cuja cópia está também incluída junto com esta carta. Como um renunciado, não tenho fundo pessoal para gastar. Nessas circunstâncias, se o governo se negar a ajudar a pagar a passagem, então terei de pedir a mesma ajuda ao Senhor. Caso contrário, minha ida ao Congresso terminará em mero sonho. Tenho pouquíssima fé nas iniciativas dos políticos, e especialmente dos políticos indianos. Pela conversa com o Dr. S. Radhakrishnan, pareceu-me que o governo não aprova tal congresso por este ser organizado por pessoas privadas, e sendo assim, eles não participarão de tal congresso. Esperarei pela decisão final por mais uma semana para aclarar-se a questão sim ou não. As respostas dos doadores em perspectivas na Índia foram todas negativas. No dia 20 de abril ele passou um telegrama para o Sr. Nakano. Deixa eu tomar água, Bíblia. Desculpem. Como vocês desenvolveram um amor profundo por mim, ouso pedir-lhes que me mandem auxílio financeiro para que eu possa ir ao Japão. Acho que o Senhor pode imediatamente instruir a sua embaixada em Delhi a fazer o necessário e despachar-me para o Japão em seu nome. Estou sentindo muita necessidade de encontrar o Senhor e o Congresso para que possamos edificar um sólido instituto para cultivo transcendental. Esperarei suas instruções por telegrama para determinar o meu programa. Mas o Sr. Nakano não pôde ajudar, e o esforço de Bhaktivedanta Swami terminou em mero sonho. Em julho de 1962, Bhaktivedanta Swami em Vrindavana mudou sua residência do templo Vanchi Gopalaji para o templo Radha Damodara. Durante 3 anos, ele pagara o aluguel de 5 rúpias por mês por seus quartos no Radha Damodara e pagara pelos reparos nos cômodos. Agora o quarto principal tinha luz elétrica e um ventilador, e as paredes tinham sido rebocadas e pintadas. O quarto tinha 2 metros por 3 metros e meio, com paredes limpas e um chão de ladrilhos de pedra e areia de tamanhos desiguais, os mesmos que os ladrilhos de pedras cimentadas em frente ao Samadhi de Rupa Goswami. O quarto era mobiliado com uma pequena mesa baixa, uma esteira cuxa e um catre de madeira com superfície de cordas entrelaçadas como estrado. A vista dali não era o panorama que ele desfrutara no Keshigata e a vizinhança não era tão silenciosa. Mas agora, sem mesmo ter de sair de seu quarto,
ele podia olhar para o templo e ver uma porção do altar e a forma de 1 metro de Vrindavana Chandra, a forma de Deus de Krishna de mármore negro, que Krishnadasa Kaviraja adorara há centenas de anos atrás. O quarto principal era ligado à cozinha por uma varanda de 5 metros que dava para o pátio, e de sua cozinha ele podia ver o Samadhi de Rupa Goswami, de modo que o local era melhor que o seu quarto no templo Vanshigopaladi, porque agora ele estava vivendo no templo de Diva Goswami, onde grandes almas como os principais renunciados de Vrindavana, Rupa, Sanatana, Raghunatha e Diva haviam se reunido e tomado o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, cantado e falado de Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya. Era o melhor local para trabalhar na coleção Śrīmad Bhagavatam. À 1 da madrugada, quando ninguém ainda havia acordado e reinava muita calma, Bhaktivedanta Swami despertava e começava a escrever. Uma vez que a falta de luz não era incomum em Vrindavana, ele muitas vezes trabalhava à luz de lanterna. Mas, de qualquer modo, um feixe de luz brilhava de fora de seu quarto para a varanda, enquanto dentro do quarto ele trabalhava sob seu brilho. Enquanto ele escrevia na quietude, às vezes um sapo seco como o chão de pedra, saía de seu esconderijo e atravessava o piso, sumindo pelo gradeado de cimento da parede oposta. Às vezes um camundongo saía correndo de dentro de um postigo de janela e se escondia em outro lugar. Afora isso, o quarto era completamente sossegado e santificado, e a inspiração de estar na presença dos 6 principais renunciados de Vrindavana era forte. Acima do pátio aberto, o céu encontrava-se cheio de estrelas claramente visíveis. Enquanto ele trabalhava, os únicos sons provinham da cidade, talvez de um cão ladrando à distância. Às 4 da manhã, o sacerdote do templo, que dormia sob um abrigo perto das portas da deidade, despertava, acendia uma luz elétrica e, com um bastão comprido, afugentava os morcegos das madeiras do teto. Às 5, após despertar as formas de Deus no altar, o sacerdote abria as portas diante do altar e começava o programa da madrugada. Ele oferecia uma lamparina enquanto alguns devotos residentes se reuniam e cantavam Hare Krishna tocando instrumentos. Normalmente alguém tocava um gongo, enquanto alguém mais tocava um sino grande. Qualquer som produzido no pátio chegava imediatamente aos quartos de Bhaktivedanta Swami, e o ruído do sino e do gongo reverberava subitamente contra as paredes de seu pequeno quarto. De seu assento ele só podia ver Vrindavana Chandra à esquerda do altar. Às vezes ele fazia uma pausa em seu trabalho e caminhava até o pátio para ver as formas de Deus e a sua adoração. O altar era cheio de deidades de Radha e Krishna que tinham sido adoradas por Diva Goswami e outros mestres devotos de Deus há centenas de anos atrás. Após 10 minutos, o sacerdote, tendo oferecido a lamparina e depois uma concha cheia de água, voltava-se e borrifava nas cabeças dos devotos a água oferecida a Deus no altar, e a cerimônia terminava. Após trabalhar algumas horas no Śrīmad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami sentava-se em seu quarto e cantava Hare Krishna no rosário. À medida que o céu da manhã mudava para azul claro, as estrelas desapareciam e os residentes de Vrindavana chegavam para visitar as formas de Deus e os túmulos sagrados samadhis dos principais renunciados de Vrindavana. Mulheres idosas entravam no templo, chamando Jai Radhe com vozes roucas. Quando Bhaktivedanta Swami abria os postigos, seu quarto enchia-se de luz. Suas janelas davam para o pátio, mas não eram bem janelas, mas grades cimentadas na parede. Embora um transeunte não pudesse olhar facilmente para dentro do quarto, o gradeado permitia que a luz entrasse.
À luz da manhã, o quarto era claramente visível, o teto arqueado, as paredes recém-pintadas com nichos arqueados, o piso de pedra embutida e o fino bastão de renunciado de Bhaktivedanta Swami, envolvido por pesado cade açafroado, recostava-se contra um canto do quarto. O cetro bastão de renunciado, né, Bimala? Em uma prateleira ele colocara um quadro de Bhaktisiddhanta Saraswati, em outra uma pilha de livros e manuscritos. As duas portas do quarto pareciam fracas, mesmo quando trancadas, e todo o quarto inclinava-se levemente para a esquerda. Era vazio, mas pacífico. Frequentemente sentado na varanda entre os dois quartos, ele contemplava o pátio, o altar e as formas de Deus. Radha Damodara, Vrindavana Chandra e várias outras formas de Deus de Radha e Krishna esperavam seus visitantes. Durante a manhã, as portas das deidades permaneciam abertas enquanto uma fila regular de visitantes transformava o templo em movimentado lugar de peregrinação. Vou ler de novo. Durante a manhã, as portas das deidades permaneciam abertas, enquanto uma fila regular de visitantes transformavam o templo em movimentado lugar de peregrinação. Ninguém ficava por muito tempo. Alguns tinham horários rígidos de visitas a muitos templos e iam apressados. Pessoas pobres e também os negociantes locais com suas esposas vestidas de vestidos coloridos, todos eles devotos, procediam em direção ao altar, chamando Jai Radha, Jai Radhe. Após saudarem as formas de Deus, eles desapareciam pela porta para a área externa do complexo do templo para visitar os túmulos sagrados, samadhis. Embora em Vrindavana houvesse centenas de pequenos túmulos semelhantes a templos honrando os mestres devotos de Deus do passado, Bhaktivedanta Swami visitava regularmente os túmulos sagrados samadhis principais, os de Srila Diva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati e Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. Dentro de uma área separada do complexo do templo estavam o Bhajana Kurti e o Samadhi de Rupa Goswami. Muitas vezes, Bhaktivedanta Swami assentava-se cantando Hare Krishna no rosário diante do túmulo sagrado de Rupa Goswami. A fila de peregrinos provenientes do templo continuava entrando pela área externa do complexo do templo, vindo oferecer reverências a Rupa Goswami, e a maioria dos peregrinos considerava este o aspecto mais importante de sua visita ao templo Radha Damodara. E mesmo que não oferecessem respeitos em nenhuma outra parte, eles paravam perante o túmulo sagrado de Rupa Goswami. Paravam com as mãos postas e prostravam-se cantando Jai Radhe, ou com as mãos nas bolsas que continham o rosário Hare Krishna, cantavam o Mahamantra Hare Krishna, circunambulando o túmulo sagrado. Bhaktivedanta Swami assentava-se e cantava Hare Krishna mesmo após a corrida de visitantes da manhãzinha, ou às vezes ele caminhava até os templos próximos dali, Radha Shyamasundara ou Radha Madana Mohana, sempre voltando por volta das 11 horas para cozinhar a sua refeição. Enquanto cozinhava, e mais tarde enquanto estava sentado tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, ele podia ver através do gradeado o túmulo sagrado Samadhi de Rupa Goswami. Sentindo a presença de Rupa Goswami, ele pensava em sua própria missão em favor de seu mestre espiritual. Os devotos do Senhor Krishna Chaitanya são conhecidos como Rupanugas, em português, seguidores de Rupa Goswami. Sem seguir os ensinamentos e o exemplo de Rupa Goswami, não se pode ingressar no caminho da devoção pura a Radha e Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati era especialmente conhecido como um estrito Rupanuga, como se descreve nas orações sânscritas escritas em honra dele. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a energia personificada da misericórdia de Shri Krishna Chaitanya,
que transmite o serviço prático e amoroso a Deus, enriquecido com o amor conjugal de Radha e Krishna, vindo exatamente na linha de revelação de Srila Rupa Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós, que sois a personificação dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Sois o salvador das almas caídas. Não tolerais nenhuma declaração que vá de encontro aos ensinamentos do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, enunciados por Srila Rupa Goswami. O mestre espiritual de Bhaktivedanta Swami e os mestres espirituais anteriores na sucessão discipular tinham querido que o movimento da consciência de Deus, Krishna, se espalhasse por todo o mundo. E enquanto Bhaktivedanta Swami diariamente auria em inspiração, sentado diante do túmulo sagrado de Rupa Goswami, ele orava pedindo orientação a seus predecessores espirituais. A orientação íntima que ele recebia deles era uma ordem absoluta, e nenhum governo, nenhum publicador, nem qualquer outra pessoa podiam abalá-la ou diminuí-la. Rupa Goswami queria que ele fosse ao Ocidente. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati queria que ele fosse ao Ocidente. Krishna tinha feito arranjos para que ele fosse conduzido ao templo Radha Damodara para receber as bênçãos deles. No templo Radha Damodara, ele sentia que entrara em uma residência eterna conhecida apenas por devotos puros do Senhor Krishna. Contudo, embora eles estivessem permitindo que ele se associasse intimamente com eles no local de seus passatempos, eles estavam mandando que ele partisse. Vou ler de novo. Contudo, embora eles estivessem permitindo que ele se associasse intimamente com eles no local de seus passatempos, eles estavam mandando que ele partisse, que ele deixasse Radha Damodara e Vrindavana, e transmitisse as mensagens dos mestres às partes esquecidas do mundo. Está falando de nós, ocidentais. Em junho, o tempo tornou-se intoleravelmente quente e não se podia permanecer ativo durante a tarde. Durante as horas mais opressivas, Bhaktivedanta Swami fechava suas portas e postigos e ligava o ventilador em cima de sua cabeça. Ao entardecer, o calor amenizava-se. Outra vez uma agitação de visitantes chegava, e no complexo do templo faziam-se os cantos e danças públicos de Hare Krishna vespertinos. Sentado em sua varanda, Bhaktivedanta Swami às vezes conversava com os visitantes, ou às vezes eles vinham até a sua porta e observavam-no enquanto ele trabalhava com sua máquina de escrever. Ele era conhecido em Vrindavana como um erudito e um devoto sublime, mas ele se mantinha solitário tanto quanto possível, especialmente no verão de 1962, trabalhando na coleção Śrīmad Bhagavatam. Aquele fora o seu verdadeiro propósito ao vir ali, preparar os livros que ele poderia distribuir às pessoas do Ocidente. Embora até aquele momento ele não tivesse recursos para viajar, nem sequer para o Japão, nem recursos para imprimir livros, essas eram as metas para as quais ele trabalhava. Ele não tinha vindo a Vrindavana para morrer e voltar à morada eterna de Deus. Pelo contrário, ele viera porque aquele era o lugar ideal para adquirir força transcendental para a principal obra de sua vida. A forma exata de sua futura missão, Bhaktivedanta Swami não a conhecia, mas ele sabia que precisava se preparar para pregar a coleção Śrīmad Bhagavatam para o mundo ocidental de língua inglesa. Ele precisava se tornar um instrumento perfeitamente equipado para os seus mestres, e se eles desejassem, eles o enviariam. Para aqui, o louco já estourou o tempo faz tempo, Bimala. Depois nós vamos começar o capítulo 11. O sonho torna-se realidade. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita
Todo conhecimento vivido na prática está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, calma, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, né? Mas se você quer essa coleção na mão, em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita e a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. E dependendo da forma de pagamento, os devotos da loja facilitam em até 18 vezes. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né, Bimala? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai.
Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihati Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.